Vamos então começar a nossa conversa de hoje sobre um tema muito pertinente para o momento, que é o poder da fé. Essa fé que o próprio Mestre Jesus já tinha dito no Evangelho de Mateus, que transporta montanhas. Essa passagem da fé que transporta montanhas, né, e o poder da fé está no Evangelho de Mateus, que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. E eu vou pedir licença agora a vocês para ler o trecho do Evangelho, porque eu não seria capaz de reproduzi-lo sem perder, né, um tanto da mensagem, então eu vou ler rapidamente. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus apóstolos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós expulsar os demônios? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então vamos começar nossa reflexão justamente nessa passagem. Uma passagem em que para nós espíritas podemos depreender, tratava-se de um menino em forte processo, né, provavelmente obsessivo, talvez até de subjugação, em que seu pai já, né, em estado de desespero, procura o mestre, inicialmente procura os seus discípulos, que não o conseguem curar, e o mestre então, com uma certa firmeza, após conseguir afastar, né, pela sua magnitude, sua envergadura moral, esse mau espírito do menino, diz aos seus discípulos que eles não puderam efetuar a cura por falta da fé, porque a fé seria capaz de transportar as montanhas. Essa passagem, ela é inclusive mencionada em outros evangelhos também, de Marcos, de Lucas, tamanha relevância que essa passagem tem. E Jesus, sempre muito didático, o que ele quis dizer, né, com uma passagem como essa? Uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o menor grão que a gente conhece à disposição na natureza, ou seja, sinalizando para a gente que a nossa fé é muito diminuta e que a nossa fé é capaz sim de fazer tanto quanto, ou como depois mesmo ele disse, mais do que ele. Então a gente vai começar agora a estudar exatamente a palavra fé. A palavra fé tem origem no latim, ela vem de fides, que significa fidelidade. Então, fidelidade é a palavra que melhor define fé, muito mais do que o acreditar, que popularmente é o que nós vemos associada à palavra fé. E fidelidade nos remete a relacionamento. Todo relacionamento, para ser um bom relacionamento, ele depende do elemento fidelidade. Então, ter fé é ter um relacionamento fiel com Deus. A gente já pode sair então daquela definição comum de fé, de um acreditar ou de ter uma expectativa para uma relação de fidelidade para com Deus. Relacionar-se, né, ter um relacionamento, nós sabemos pela nossa vivência, né, aqui no planeta Terra, é você saber que muitas vezes não é a sua vontade que vai prevalecer, porque um relacionamento não é feito só de uma pessoa que faz prevalecer a sua vontade. Principalmente quando a outra parte desse relacionamento
é Deus, nosso Pai Criador. Então a gente já se coloca numa posição de ser criado por Deus, que se relaciona com fidelidade para com Ele e que sabe que é a sua vontade que prevalece sobre as demais. E então, podemos lembrar também de uma outra passagem do Evangelho, depois do batizado de João, por João Batista, que ele passa aqueles 40 dias no deserto, né? E nessa passagem, depois de um longo tempo no deserto, Jesus já cansado, faminto, sedento, começa a passar por um momento de grande dificuldade no deserto. Quando aparece a figura, né, que se chamam de o demônio, o diabo, a tentação, que é a passagem das tentações de Jesus. E então, aproveitando-se de um momento de fraqueza, esse espírito de envergadura inferior dirige-se a Jesus e diz: por que não sobes nessas pedras e se atira do despenhadeiro? Certamente, se tu és o filho do homem, ele irá mandar os anjos te resgatarem. E Jesus, apesar de todo o seu sofrimento, consegue manter a sua mansuetude, a sua fé no seu Pai e diz: não tentarás o Senhor, ao teu Deus. E por que trazemos essa passagem nesse momento? Porque essa passagem mostra um nível de relacionamento, de fé de Jesus com Deus. Ele sabe que num relacionamento pautado na fidelidade e na fé, não tem por que haver testes. Ele não teria por que testar Deus para se jogar de um despenhadeiro para provar que ele seria salvo, né? Não é esse tipo de relacionamento aquele pautado no amor divino e na fé. Porque quando esse relacionamento verdadeiro, fiel existe, não há necessidade de se ficar fazendo esse tipo de teste. Por isso que Jesus é o nosso modelo e guia e não poderia deixar de ser quando o assunto é a sua fé. Ele sim já tinha conquistado a fé inabalável, que é aquela que nós temos lá no final da nossa caminhada como nosso propósito, nosso ponto de chegada. Então ter fé é mais do que acreditar. Ter fé é saber. Saber que Deus existe. Saber que nossa vida está em suas mãos. E quando a gente fala em saber, a gente fala no sentido de ter essa sensação realmente consolidada na gente. Um exemplo, né? Muitos perguntam para nós espíritas: vocês então acreditam na reencarnação? E dá para responder que não, eu não acredito na reencarnação. Eu sei que a reencarnação existe, porque nós já nos sentimos perfeitamente convencidos e internalizados através das informações dos espíritos e das inúmeras provas que já tivemos de que a reencarnação existe, de que a reencarnação é um fato. Então não é um mero acreditar, é um saber. E esse saber, ele vem com o tempo. Ele vai se internalizando na gente conforme as nossas experiências vão se sucedendo. Esse saber vai se solidificando dentro da gente. E não há como esse saber se solidificar sem que seja pela nossa experiência, pela nossa cotidiana, pelas nossas múltiplas existências, pelas nossas provações. Conforme vamos passando pela estrada da vida, pela estrada das inúmeras vidas, esses sentimentos vão se arraigando em nós. É por esse motivo que por muitas vezes vemos pessoas extremamente ditas religiosas que não têm a fé como uma pessoa tida popularmente como ignorante, que não teve nem acesso talvez à religião, mas ela tem uma fé intrínseca, porque ela já traz aquilo, aquele sentimento, aquele relacionamento com Deus já vem sendo aprimorado ao longo de múltiplas existências. E como
nós sabemos, esse saber, ele não deve estar associado a nenhuma forma de presunção. Ao fato de sabermos que existe vida após a morte, que existe reencarnação, não nos torna melhor do que ninguém. Não pode nos tornar pessoas presunçosas no sentido de que eu sei algo que você não sabe. Esse não é o caminho. O caminho é usarmos o nosso conhecimento para sermos o solo fértil. O solo fértil para nós mesmos, na nossa caminhada de aprimoramento e também, por que não, para auxílio ao nosso próximo. Por isso que faz parte, nós não temos nenhuma pretensão de sair por aí, enfim, doutrinando pessoas, mas com o nosso próprio exemplo, sendo o Evangelho vivo, nós podemos inclusive conquistar muitos corações, afeiçoar várias pessoas com o estudo da nossa doutrina tão esclarecedora, e mesmo que não seja para a nossa doutrina, mas para os ensinamentos do Cristo e para a vivência no amor, na caridade. Então, o nosso saber, ele não deve ser utilizado como um ponto de destaque no sentido de parecer que somos melhores. Nós seremos melhores a cada dia, sim, se formos o Evangelho vivo, o solo fértil. Também não podemos deixar de dizer que ter fé não significa colocar-se numa posição, obviamente, caprichosa, de acreditar que tudo que eu desejo, que tudo que eu pretendo irá se realizar porque eu estou tendo uma vida pautada na religiosidade e na fé. Isso é exatamente o oposto do convite da fé verdadeira. Nós sabemos que muitas vezes o que precisamos, o que merecemos não é aquilo que racionalmente desejamos, mas devemos ser gratos a Deus pela consciência de que toda prova, por pior que ela seja, por mais dolorosa que ela seja, ela vai ser aquela que vai ser o nosso instrumento de aprimoramento na nossa trajetória. E é muito pertinente nesse momento estarmos falando sobre isso, esse momento tão delicado para a nossa humanidade, para que nós sempre tentemos reacender nas nossas mentes essas questões para não entrarmos naquele caminho comum de lamentação, né, de tragédias e desgraças e vibrações em pensamentos totalmente negativos, porque nós já sabemos que a dor é aquela professora rígida, aquela professora que quando a gente está na sala de aula com ela, a gente está super irritado, doido para que ela vá embora, literalmente pedindo aos céus para que a gente saia dessa experiência. Mas que ao final, né, do ano letivo, enfim, ou ao final da experiência, a gente já com uma certa maturidade adquirida, a gente consegue olhar para trás e ser grato a essa professora. E a dor é essa professora. Então nós estamos vivendo um momento de grande dor na humanidade e que nós possamos usar a nossa fé, o nosso conhecimento para nos fazer lembrar de que ela é instrumento essencial de melhora, de progresso, que é uma lei divina, inexorável, nós sabemos, e da promessa não, né, da informação, na verdade, do plano espiritual, de que estamos a caminho de um mundo de regeneração. Parece até um breve intervalo dentro do nosso tema, mas é pertinente com isso que a gente está falando em relação à fé. Bom, e também sobre essa questão da fé, vou rapidamente contar uma história que já foi contada pelo Divaldo Franco em inúmeras das suas palestras, para a gente sempre se manter firme no pensamento de que ter fé não é pedir para obter aquilo que queremos, é entregar o nosso pensamento, o nosso sentimento nas mãos do Criador para que seja feito o melhor. E é um caso que ele conta, que o Divaldo ainda estava no início da sua juventude, já médium, já bastante conhecimento, e ele é procurado
por uns familiares de uma moça que estava enferma. E ele vai à casa dessa moça, a moça realmente num estado acamado, né, com bastantes dores, uma situação bastante delicada. E a família pergunta para ele: Divaldo, ela vai ficar boa? Esse sofrimento vai acabar? Que angústia isso tudo? E nesse momento, o Divaldo consegue se conectar com a Joana, sua mentora. E a Joana diz para ele que aquela enferma vai ficar bem, que tudo aquilo vai passar, que aquela dor vai passar e que ela ficará bem. Divaldo, então, coloca essa questão para a família: olha, fiquem bem, ela vai ficar bem, continuem orando, continuem vibrando, que ela vai ficar bem. E se despede da família. No dia seguinte, Divaldo é interpelado por membros da família, chateados, porque aquela enferma tinha desencarnado. E eles falaram: Divaldo, você tinha dito pra gente que ela ia melhorar, nós confiamos, e tá vendo, agora ela desencarnou. Divaldo ficou um tanto quanto perturbado com aquela situação. Eis que Joana reaparece e Divaldo questiona: Joana, você não me disse que ela ia ficar boa? Eu falei para a família. Ela: Divaldo, eu te disse que ela ia ficar boa e te garanto, ela está ótima. Ela já não sente mais as dores. Aquele corpo denso, pesado, doloroso ficou para trás. Ela está muito bem. E eu não disse nenhuma mentira. Ela está ótima. Eu só não disse como. Então é um chamamento para que nós tenhamos cuidado. Cuidado com aquilo que achamos que é o melhor, que achamos que é ter fé. Pedir fervorosamente por uma melhora, podemos pedir, claro, devemos, mas no sentido de pedir sabendo que aquela oração cheia de amor, cheia de boas vibrações, é uma entrega na mão do Divino Pai, para que Ele dê o destino adequado. E não podemos nos esquecer, como neste caso, a dor, o sofrimento acabou, porque a vida continua, e ela continuou muito bem e muito melhor do que estava naquela oportunidade. Portanto, meus amigos, a fé vem intimamente ligada a uma outra virtude que Jesus muito nos ensinou, que é a humildade. Porque quando temos a humildade no nosso coração, sabemos que nessa relação com Deus, a nossa confiança com relação à sua vontade deve ser absoluta. Como falamos, é internalizar a certeza de que nesse relacionamento a minha entrega é para o meu Pai. Bom, então, voltando à passagem que começamos no nosso estudo, Jesus disse aos apóstolos que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam dizer a essa montanha: transporta-te daqui para ali, que eles conseguiriam. O que Jesus quis dizer com essas montanhas? Quais são as montanhas que nós temos que transpor? São inúmeras. Nós ainda, espíritos caminhantes, num planeta ainda de provas e expiações, temos muitas montanhas a transpor. Aquela dupla que está sempre de mãos dadas e sempre conosco ainda, infelizmente, chamado orgulho e egoísmo. A nossa maledicência, né, que é aquela discreta sensação de que não estamos fazendo mal, mas a maledicência pode causar muito mal. Inveja e uma série de outras que poderíamos passar a noite aqui falando sobre as nossas montanhas a serem transpostas. E como podemos transpor essas nossas montanhas? Nós já sabemos que elas são muitas, mas também não podemos ficar paralisados no conhecimento das montanhas que temos que transpor. Temos que ter um movimento ativo de transpô-las. E como podemos fazer isso? O fortalecimento individual é um bom caminho, porque nós só conseguimos destruir, minimizar
os nossos defeitos, as nossas mazelas, se a gente se fortalece. E como que a gente se fortalece? Como que a gente deixa aquele homem velho lá atrás? A gente procura a nossa reforma íntima. E falando da nossa reforma íntima, a gente não pode deixar de comentar a questão 919, lá do Livro dos Espíritos, daquela mensagem, na resposta de Santo Agostinho, em que ele traz o maravilhoso ensinamento do conhece-te a ti mesmo. Uma forma de constantemente interrogarmos a nossa consciência sobre os nossos atos. Só nos conhecendo a nós mesmos, passando naquele pente fino, doloroso muitas vezes nas nossas atividades diárias, nós podemos nos reformar, nós podemos nos fortalecer, nós podemos fazer com que nessa nossa tentativa, por assim dizer, de nos tornarmos Paulo, nós conseguimos calar aquele Saulo que existe dentro da gente e grita muitas vezes dentro da gente. Nós ainda não conseguimos fazer essa transposição tão bela como Saulo fez para Paulo, mas podemos sempre ter ele em referência, para que possamos, na nossa trajetória de nos tornarmos Paulo, tentarmos a cada dia mais abafar esse Saulo que tenta gritar em nós. Então, esse convite que nos trouxe Santo Agostinho, de conhecermos a nós mesmos, de nos revistarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas nos ajudam e muito a conhecer as nossas dificuldades, a conhecer também o nosso esforço por minimizá-los, por nos aprimorar, porque certamente não é fácil quando nós nos deparamos com o nosso verdadeiro eu interior, é muito doloroso. Nós sabemos disso, afinal de contas nós não somos só esse ser que hoje aqui se apresenta, a gente tem uma bagagem que, pela misericórdia divina, nos trouxe o véu do esquecimento para deixarmos para trás, mas nós sabemos que somos um misto de muitas coisas que hoje nós não nos orgulharíamos. Mas não tem problema, isso já ficou para trás. O nosso momento agora é de conhecimento, é de aprendizado, é de esforço no autoconhecimento e no progresso. E essa é uma maravilhosa maneira de tentarmos transpor essas nossas montanhas. E quando começamos esse processo de reforma íntima, nós conseguimos cada vez mais nos conectar com o alto, com o plano espiritual, porque muitas vezes nós nos colocamos na condição de suplicantes, de ajuda à espiritualidade superior, porém nós não estamos na mesma sintonia deles, nós estamos numa condição vibratória muito ruim. Então é difícil nós entrarmos em conexão com um plano maior. Para conseguirmos o apoio, o sustento, é importante que estejamos num nível de vibração, de sentimentos um pouco mais elevados. Então, nós nos aprimoramos, nós procurando melhorar o nosso estudo, nós conseguimos nos conectar e pedir ajuda ao nosso plano espiritual, ao nosso querido anjo da guarda, por tantas vezes negligenciado por todos nós. Nós sabemos que todos nós fomos presenteados com um guardião que está ali à disposição para nos auxiliar, porém, muitas vezes deixamos de fazer o contato, a conexão com ele. Que possamos, nesses dias, em todos os dias, nos mantermos bem ligados a ele, porque através da intuição, através dos nossos pensamentos, podemos ter muitos bons frutos dessa ligação, né? E então, nós poderemos fazer as nossas orações em movimentos ativos de expansão das nossas boas energias fluídicas e poderemos usar o pedis e obtereis, mas aí de uma outra forma, uma forma já compreendida de que obteremos tanto quanto
for necessário para o nosso aprimoramento. E aí realmente conseguiremos ir ampliando essa nossa relação de amor e fé com o Criador. Tudo isso, né, porque nós já despertamos, felizmente, para termos o propósito de chegarmos ao nosso túmulo melhor do que chegamos ao nosso berço. Não temos a certeza se iremos exatamente cumprir com tudo que planejamos, muito provavelmente não. Sabemos que são poucos aqueles que conseguem exatamente cumprir com todas as etapas do seu planejamento. Porém, estamos no caminho de fazer ao menos boa parte, acredito eu, daquilo que planejamos no intuito de chegarmos ao nosso túmulo melhor do que chegamos ao berço, dando muito valor, tirando muito bom proveito dessa nossa experiência encarnatória. E aí, então, eu gostaria novamente de pedir licença para ler um trecho do Evangelho, do capítulo 19, que traz a proposta do nosso querido Espiritismo, que é a fé raciocinada. Esse trecho eu acho bastante esclarecedor e tem um trecho aqui em especial que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim: a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar. Muito pertinente para o momento em que, em casa, isolados, precisamos ter muita paciência para conosco, para com os nossos familiares, nesses momentos de contato intenso. E aí, o Evangelho já nos diz que a verdadeira fé é calma e incita a paciência. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza, olha a expressão perfeita, a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando estimula o interesse. E aí eu já vou pular para um trecho mais adiante que acho belíssimo e que eu faço o convite para que todos nós, nesses momentos mais angustiosos, a gente tem que se lembrar desse trecho. A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança. Portanto, meus irmãos, nós não precisamos gritar aos sete ventos a nossa fé. A nossa fé é uma construção diária e ela é calma. Ela incita a nossa paciência, ela é um sinal do nosso fortalecimento e da nossa confiança. Essa é a nossa fé raciocinada, proposta do nosso Espiritismo para nos auxiliar na nossa trajetória. E falando sobre o poder da fé, não poderíamos deixar, em especial nesse momento, de falar do poder da fé e a cura relacionada à medicina e à espiritualidade. Mesmo antes desse momento de pandemia de coronavírus, já existiam inúmeros estudos em universidades de mais diversos pontos do nosso orbe que comprovam o poder da fé na cura de pacientes enfermos. Certamente não estamos falando aqui, até porque seria contra a proposta do nosso Espiritismo, de cura única e exclusivamente pela fé e religiosidade, até porque o nosso próprio Espiritismo já disse que devemos seguir aquilo que a ciência nos traz. Então, em momento algum aqui, é preciso fazer esse parênteses, estamos falando, né, em desconsiderar aquilo que a medicina nos propõe. Muito pelo contrário, é uma proposta associativa, associar a medicina, a alopatia, a fé. E nisso, é nessa associação que esses estudos comprovam os efeitos extremamente positivos nos quadros clínicos. E por que isso? Bom, lá no Livro dos Espíritos, vem a explicação trazida pelos Espíritos através do nosso Allan Kardec, que existem 3 elementos no nosso universo: Deus, Espírito e Matéria.
Portanto, tudo aquilo que não for Deus, que nós já sabemos que Deus, até pela definição da própria primeira pergunta do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Aquilo que não for Deus, que não for o Espírito, que é a nossa essência, é matéria. Portanto, o nosso pensamento é matéria. E o nosso pensamento manifestado, né, pela nossa prece, pelas nossas vibrações, ele é capaz de ter uma força magnética, por ser matéria, que é capaz de movimentar o fluido cósmico universal. E é por isso que o pensamento, a fé, as vibrações, elas têm verdadeiramente o poder curativo, porque são matéria. São matéria como, claro que muito mais fluida, né, e diferenciada do que a matéria dos medicamentos produzidos, mas ela é matéria também. E por isso essa associação é tão positiva, é uma combinação tão perfeita para as melhoras nos quadros. Portanto, quando se soma um poder fluídico importante com uma fé verdadeira, o resultado é extremamente positivo. Por isso que nós voltamos lá, aquele trecho inicial da passagem do Evangelho, Jesus disse aos apóstolos: se não curastes, é porque não tinhas a fé. Porque não é claro que Jesus ele tinha aquele alto poder de cura, das inúmeras curas que ele pôde proporcionar pelo seu alto magnetismo e envergadura moral, como dissemos. Mas se os apóstolos, assim como todos nós, tivessem a fé, essa manifestação verdadeira do sentimento, teria sim, cada um, claro, dentro das suas condições, mas o poder de curar. Nesse momento, eu peço licença para fazer um parênteses sobre um documentário que está, enfim, na Netflix, que fala exatamente sobre o poder da mente. E esse documentário, que certamente não tem nenhuma vinculação com a doutrina espírita, até, né, porque não poderia, é uma análise de diversos casos, de um ponto de vista bem até cético, mas ele mostra casos de inúmeras pessoas que conseguiram melhorar os seus processos de cura com base no poder da sua fé. Esse documentário mostra que tanto as causas de adoecimento quanto de cura têm estreita relação com a mente. Com a mente no sentido dos pensamentos, dos sentimentos. Todas as nossas mazelas, as nossas doenças físicas teriam alguma correlação com essa questão. Enfim, acho interessante porque é uma avaliação que, apesar de não ter nenhuma associação com o espiritismo, mostra numa análise científica tudo aquilo que a nossa doutrina corrobora. Então, nós não poderíamos deixar de falar de uma prática muito usada por nós nas casas espíritas, que é o passe. E o passe que está sendo cada vez mais utilizado nos hospitais. E por que o passe? O que é o passe? O passe é uma transfusão fluídica que nós fazemos, cujo o elemento essencial é a boa vontade, tanto do doador quanto do receptor. É a conexão com o plano maior, é a permissão que nós nos damos de ser canal, de ser instrumento dessa transfusão de fluidos, dessa matéria benfazeja. E também esses estudos vêm provando já há alguns anos os efeitos positivos e por isso então cada vez mais temos visto os passes nos ambientes hospitalares. Então neste momento que estamos vivendo, claro que em muitas circunstâncias não será viável estarmos, né, fisicamente, enfim, em pessoas em condições de ministrar o passe, mas nós sabemos o quanto ele pode auxiliar e o quanto as nossas orações verdadeiras e baseadas na fé podem auxiliar esses nossos irmãos que estão agora em leitos hospitalares experimentando essa prova. Portanto, nós podemos chegar à conclusão de que a mente sã, ela consegue proporcionar um corpo são,
Então nós somos responsáveis também pela saúde do nosso corpo físico, mantendo a nossa mente alimentada de uma boa leitura, de uma leitura edificante, das informações do Evangelho do Cristo. Porque quando nós nutrimos e fortalecemos a nossa mente e a nossa fé, a resposta do nosso corpo é um corpo são. Mas também é importante ressaltar que ter fé não significa que não teremos problemas e nem doenças. Não podemos chegar nessa ilusão de que eu estou com fé, eu estou trabalhando a minha espiritualidade, eu não vou ficar doente. Não é por aí. Porque a doença e a dor, como já falamos, elas são professoras que precisamos ter ao longo dessa nossa trajetória da vida. O que quer dizer é que poderemos ter melhores condições de passarmos por elas. Afinal, se não fosse assim, nós também não teríamos entendido corretamente o que mencionamos anteriormente do pedi e obtereis. Estaríamos ainda naquela posição infantil de pedir para obter o que queremos. Claro que é um processo extremamente difícil na nossa caminhada, mas é importante mantermos alerta a essas questões, esse chamamento. Por isso que o nosso estudo é tão importante. Aproveitando então também esse momento que estamos em quarentena, mencionei aqui já o documentário da plataforma do Netflix. Acho que vale também mencionar 2 filmes que pude ver recentemente e que são filmes que são baseados em fatos reais e que ambos têm total relação com a questão da fé. Um é um filme de guerra, um filme até com algumas cenas fortes, enfim, pesadas, mas cuja mensagem é belíssima, que é Até o Último Homem. E mostra como a fé verdadeira de um soldado foi capaz de fazer ele passar pela duríssima prova da guerra de uma forma simplesmente brilhante. E que como ele conseguiu, de uma forma magistral, mudar o seu entorno, inclusive. Ele não só conseguiu o seu crescimento, o seu aprimoramento, como conseguiu de inúmeros ao seu redor, corações muito endurecidos, enfim, até por conta do momento específico que estavam vivendo, mas a fé daquele homem foi tamanha que ele conseguiu mudar todo o seu redor. Então é um filme muito bonito, apesar das suas cenas às vezes um pouco fortes, mas enfim. E outro também muito bonito é deixa eu tentar lembrar o nome agora. É Milagres no Paraíso, que é uma vertente totalmente diferente de uma mãe, enfim, uma família que tem uma de suas filhas com uma doença bastante importante. E o elemento fé é o que faz a mudança na trajetória dessa família. E particularmente esse filme, o que me chamou muita atenção é que ele mostra que religiosidade, no sentido de eu vou à igreja, eu vou ao centro espírita toda semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, isso em si de pouco trará resultado se verdadeiramente, intimamente, aquele contato com a religião, com a proposta verdadeira da religião, não está acontecendo. Eu acho belíssimo, porque nós precisamos, muitas vezes, nos fazer um chamamento, porque na correria do dia a dia, que agora deu uma grande pausa, nós vamos, eu estou na casa espírita 1, 2, 3 vezes, participo dessa atividade, da evangelização, então tô bem. Não, posso não estar nada bem, porque se não estamos fazendo essas atividades com a verdadeira doação, com o verdadeiro envolvimento e conexão, é um trabalho muitas vezes braçal, que não deixa de ter seu valor, mas não produz todos os efeitos que poderiam produzir. E como então nós podemos fortalecer a nossa fé?
uma pergunta, né, que a gente se faz. Eu preciso tanto fortalecer a minha fé. Acreditamos que uma forma é o estudo. Porque quando temos acesso às informações, nós conseguimos, e a nossa doutrina espírita, ela tem essa maravilha à nossa disposição, ela traz o conhecimento de uma forma bem científica, bem clara. Então, quando a gente tem acesso ao conhecimento, fica mais fácil da gente ir se auto-convencendo, se auto-ajustando. Né? O estudo é de extrema importância para o fortalecimento da nossa fé. O estudo associado ao nosso comprometimento em transformar aquele estudo em ação. Certamente o estudo sem essa proposta de colocar em movimento, ele não terá todo o resultado que deveria. Nós devemos fazer o esforço de ser a cada dia, nem que seja um pouquinho mais, porque somos seres em evolução, mas um pouquinho mais exemplo vivo daquilo que estudamos. Então, qual seria essa forma? Uma forma inicial de extrema relevância. O trabalho no bem. O trabalho no bem que pode ser da forma mais singela a uma forma mais, enfim, mais complexa, vamos dizer assim. Nós temos a bênção na Casa Espírita de termos várias linhas de frente de trabalho. Certamente o GEPAR tem várias atividades e que estará, quando isso tudo terminar, de portas abertas para novos tarefeiros, prontos a arregaçar as mangas e ir à luta. Mas nesse momento específico que vivemos, nós podemos trabalhar no bem, muitas vezes pegando um telefone e ligando para um familiar, para um companheiro, para um amigo, para nos colocar à disposição, para ouvir, para trocar, para dar um aconchego, para dar aquela palavra de alento que esse irmão necessita nesse momento de dificuldade, nesse momento de isolamento. Então, nós não devemos considerar esse momento de quarentena como de abstenção do trabalho, muito pelo contrário. Muito trabalho produtivo, positivo pode ser feito nas nossas preces verdadeiras e sinceras, por todos aqueles que estão passando pelas dificuldades, para os, enfim, médicos, equipes dos hospitais. Nós temos muito a trabalhar neste momento. E caminhando já para o nosso final, eu queria terminar com uma historinha bastante singela, porque a ideia é exatamente demonstrar que não são necessários atos grandiosos para que a nossa fé seja robustecida e seja evidenciada. E a história de uma quantidade de pessoas que está dentro de um avião. Eles estão numa viagem, o avião entra numa zona de forte turbulência. Um momento bastante desagradável. Eu, então, particularmente, confesso que acho bastante desagradável. E aquele momento de turbulência começa a angustiar todos os passageiros e tripulação. E um senhor que está bastante agoniado olha para o lado e vê um rapazinho, um menino, tranquilo, calmo. Lendo o seu livrinho como estava, ele continuava. E aquela turbulência se estendia. O comandante pede por favor a todos que apertem os cintos, inclusive a tripulação. E aquele momento de angústia começa a se intensificar. E o menino continua sereno, lendo o seu livrinho, o que causa bastante curiosidade, né, naquele passageiro que estava muito nervoso como todos os outros. Por que aquele menino não estava? E assim fica por alguns minutos a mais, quando finalmente a turbulência passa, tudo se acalma, e então o senhor, que estava curiosíssimo, vira para o menino que estava próximo a ele e pergunta: menino, você não tinha medo daquela turbulência? Eu observei, em momento nenhum você se mostrou preocupado. E o menino, com a mesma serenidade, disse para ele que não, eu estava tranquilo realmente. E aí o senhor pergunta: mas como é capaz de ficar tão tranquilo diante de uma situação dessas? E o menino olha sereno
para o Senhor e responde: o meu pai é o comandante deste avião. Eu sabia que ele daria conta de tudo. Então, meus irmãos, é assim que devemos nos sentir. Porque, na verdade, a todo momento estamos como esse menino. Num avião, numa aeronave, em que o comandante dela é Deus, nosso Pai. Então, o que havemos de temer se é Ele que está a todo momento no comando? Então, para finalizar essa nossa conversa, eu gostaria de compartilhar com vocês uma leitura que achei muito bonita, de uma mensagem psicografada pelo Chico Xavier, do Espírito Meimei, que está no livro, a mensagem intitula-se Confia Sempre, e está no livro Cartas do Coração. A mensagem é a seguinte: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Adianta-te, aprende. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição e ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, meus irmãos, finalizando esse nosso encontro, eu faço um convite a todos para fecharmos os nossos olhos e com os nossos corações tranquilos, nossas mentes vibrando para o alto, agradeçamos a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso mestre e guia, e a todos os amigos do plano espiritual que trabalham incessantemente pelo nosso bem. Agradecer pelo dom da vida, agradecer pelas dificuldades que passamos e que fazem nosso caminho ser aprimorado com base na nossa fé, que se fortalece a cada dia. Obrigada, Deus, por tudo aquilo que temos na nossa vida. Obrigada pela oportunidade de estarmos hoje envolvidos por suaves vibrações e que possamos sempre, Senhor, ser seu instrumento aqui na terra. Pedimos que envolvam todos os corações sofredores, que fortaleçam todos aqueles que estão a ponto de esmorecer. Senhor, sabemos que passamos por momentos de extrema dificuldade, mas estamos tentando fortalecer a nossa fé, na certeza de que Tu estás no comando e de que Tu estás desde o início e estará sempre no comando das nossas vidas. Muito obrigada por tudo, que a luz do Cristo invada todos os lares e permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim possa ser. Que Jesus fique conosco. Um grande abraço a todos. Até uma próxima, espero que presencialmente.